Oi, gente. A apresentadora Ana Hickman e o seu marido Alexandre Corrêa representam o típico bolsonarismo, não é? Defendem os interesses do Bolsonaro através de defender seus próprios interesses, fingem que não são partidários quando advogam em nome de fascistas e, claro, querem benefícios do Estado, mas só para eles, não para o resto da população. E agora estão reclamando que estão endividados e dizem, acreditem, que segundo Ana Hickman e o seu maridão, o Alexandre Corrêa, riquíssimos, não é? A vida de empresário no Brasil é muito difícil. Tem que decidir entre Louis Vuitton e Hermès, deve ser difícil. Decidir entre viajar de barco ou de avião particular realmente é uma escolha assim complexa, não é? Deve ser isso que ela está falando, só pode ser. Né? Só pode ser disso, né? E ainda diz, não queremos manchar o nome dela de ex-marido de Ana Hickman sobre dívidas com banco. Olha só o que esse pessoal disse. Vida de empresário aqui no Brasil é dura. Temos vários negócios e, graças a Deus, alguns prosperam bem, mas outros nem tanto. Tínhamos uma relação saudável com o banco, mas, infelizmente, eles endureceram numa negociação onde nós achamos a postura deles predatória e gananciosa. Oh, o banco está sendo predador e ganancioso com vocês? Ana Hickman e Alexandre Corrêa. Imagine com o povo pobre desse país que tem mais de 60 milhões, tem dívidas. Mais de 60 milhões estão com o nome sujo e que não tem as facilidades de conhecer os acessos do poder e ter benefícios. Não é? Diferentemente de vocês que têm na ligação rápida do celular o próprio ex-presidente do Brasil, Bolsonaro. Aliás, Bolsonaro, vale a pena lembrar, saiu em defesa deles aqui, ó. Bolsonaro criticou a reportagem da Folha sobre o cunhado da Ana Hickman, né? Depois dela ter sido criticada por foto com Bolsonaro, ela ainda soltou um democracia, tudo que o Bolsonaro não defende, viu, Ana Hickman? Ele que é apologista da ditadura militar, né? E nunca é demais lembrar essa reportagem da Intercept Brasil, porque de Ana Hickman a Otávio Mesquita, celebridades receberam, abre aspas, 4,3 milhões de reais para fazer propaganda com Bolsonaro. Verba da SECOM bancou campanhas publicitárias como a do tratamento precoce e da cédula de R$200, mas foi só para os multi-amigos, não é? Aqueles empresários que fazem parte do círculo interno, daqueles que são os aliados, os amigos na época, né? Os amigos da realeza ali, dos reis, né? Aqueles que queriam mandar em tudo no Brasil. Pois é, pois é. E a Ana Hickman ainda soltou essa típica de fascista. Quem não conhece discurso fascista, guarde essa. Não tem o partido, tem o Brasil fazendo propaganda para o Bolsonaro. Bolsonaro não representa o Brasil, Ana Hickman. Não representa os interesses brasileiros. Ele representa uma determinada agenda com muitas das características do fascismo. E eram os fascistas que diziam que eles representavam a totalidade da nação, que eles representam a totalidade do povo. Isso é discurso fascista. Se tivesse ido para aula de história, talvez soubesse, mas não sabe, né? Não sabe que está se denunciando pelo discurso. Nem sabe. O mais legal é que fala sem saber que se denuncia pelo discurso, né? O marido de Ana Hickman também declarou apoio a Bolsonaro, né? Segundo ele, pela ordem. Deveria ser pela desordem, porque os 4 anos do Bolsonaro, se teve uma coisa que teve, foi confusão. Muita confusão. Aliás, eu não teria tempo nesse vídeo de citar todas. Tá? Só as da pandemia daria um capítulo assim de umas 10 horas para a gente descrever, né? Aqui, ó, fala sobre a dívida da empresa do casal que chega a, pasmem, 3,5 milhões de reais. Eles se endividaram. E o interessante e o mais dramático da dívida dos super ricos no Brasil é que eles, em geral, têm as dívidas perdoadas, têm as dívidas renegociadas, têm as dívidas facilitadas. E tudo que eles estão reclamando aqui é que eles estão sendo tratados como cidadãos comuns. Eles não estão acostumados. Eles estão acostumados à grande dúvida, como eu disse, usar Louis Vuitton ou Hermès? Viajar de avião particular ou de jatinho, um outro jatinho? Ou ir de barco, um iate? Essas são as dúvidas, assim, que tornam a vida deles aparentemente muito difícil, né? Enquanto milhões de brasileiros passam necessidade, não têm
todas as refeições, né? E para eles isso daí deve ser extremamente fácil, né? Milhões desempregados, agora menos, porque o índice de desemprego caiu, mas tem todo o problema do desemprego, uma sociedade profundamente desigual, e esse pessoal apoiando uma figura que favorecia o aumento da desigualdade, né? E eles dizendo que a vida de empresário é muito difícil. É realmente, ainda mais dos empresários, amigos dos poderosos, porque isso é importante dizer. Embora, obviamente, a vida do empresário não pode ser comparada com a da classe trabalhadora, que é infinitamente mais difícil, nem se colocar isso em base de comparação beira a completa insensibilidade humana. Mas, enfim. Mas mesmo entre os empresários existem níveis. E a Ana Hickman e o Alexandre Corrêa estão no nível daqueles que têm contatos com pessoas extremamente poderosas, com deputados, com ex-presidentes, com senadores, não é? Toda a horda bolsonarista lá está no disque rápido do celular. Mas tem outros empresários, os pequenos empreendedores, que não têm essas facilidades, que pagam margens no varejo muito maiores. E esses, se dissessem assim, ó, olha, existem dificuldades para o pequeno e médio empreendedor, a gente poderia até, sei lá, entender um pouco, porque um capitalismo monopolista tende a favorecer as grandes corporações empresariais e a tolerância poderia ser um pouquinho maior. Mesmo assim, não muita, viu? Mesmo assim, não muita, mas daria para ter um pouquinho maior de tolerância. Mas a Ana Hickman, uma apresentadora, e o Alexandre Corrêa, que apoiaram o Bolsonaro do jeito que eles apoiaram, né? Ganhando grana da SECOM, grana do Estado. É isso que é interessante. Esse pessoal defende o Estado pequeno para os pobres. Tem que cortar verba, sim, do SUS, da educação pública. Esse dinheiro aí tem que cortar, né? Mas a verba da SECOM que vai para as campanhas publicitárias que eles participam, não. Essa verba aí da comunicação tem que aumentar para eles, né? Eles com certeza querem mais verbas para perdoar as dívidas dele com o Banco do Brasil. Estão muito chateados que o Banco do Brasil está cobrando a dívida. Está tratando eles como cidadão comum. E eles não se entendem como cidadãos comuns. Eles são os Hickman, né? Os Corrêa. Né? Provavelmente queriam dar alguma carteirada lá no banco e queriam que tudo fosse renegociado em termos de dívida e eles nunca pagassem essa dívida ou que a dívida fosse perdoada, coisa que muitos empresários no Brasil conseguem. Mas quais são os empresários que conseguem? São todos? Não. São aqueles que têm políticos amigos, aqueles que têm amigos com os poderosos. Esses conseguem o perdão das dívidas. Né? Mas enfim, esse é o Brasil. Né? Espero que agora eles de fato paguem o que eles devem ao Banco do Brasil e a outras instituições financeiras e não fiquem com esse mimimi. Aliás, eles que falaram tanto contra o mimimi, talvez aprendam um pouco agora, né, que o banco está tratando eles como pessoas comuns. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.